Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, As Coisas Profundas do Espírito, parte 1, tape 8BA. Boa tarde, queridos estudantes. Quero lembrá-los que somente quando estão no Espírito, as coisas do Espírito podem ser reveladas a vocês. Naturalmente, o ensino espiritual não é muito diferente do assunto do casamento. Em cada casamento realmente bem-sucedido, há um momento na experiência do casal quando alcançam a completa realização de que tudo o que tenho é seu. Existe uma reciprocidade de entrega. Da mesma forma, acontece no ensinamento espiritual. Cada estudante da verdade no caminho espiritual chega a um momento em que reconhece naquele ensinamento em particular, onde o reconhece como osso do seu osso, carne de sua carne, sangue do seu sangue, e ao qual se entregam completamente e o aceitam sem nenhuma reserva. Esse é o propósito para o qual estamos trabalhando, para que cada um possa encontrar. Não que o caminho infinito é o seu caminho, não que Joel Goldsmith é o professor, não. Mas que cada um possa ser liberto em sua convicção espiritual para encontrar seu ensinamento e seu professor. Em outras palavras, mesmo o propósito de nosso trabalho nessa classe não é amarrá-lo ao caminho infinito, mas levá-lo a sentir dentro do seu próprio ser essa liberdade. E se não sentir que esse é seu caminho, que possa ter a liberdade de procurar seu próprio caminho. Nunca faça nenhum esforço para aceitar isso, ou mesmo para experimentá-lo, a menos que seja uma atividade de uma convicção interior. Até que chegue esse momento, você pode ainda ter reservas, você pode ainda não estar convencido se isso é para você ou não. Porém, quando essa convicção chegar, solte tudo, porque é só então que o milagre de Deus aparece. Novamente, não pode haver milagre de amor em casamento algum onde Deus não está. É literalmente verdade que, a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. A menos que o Senhor realize o matrimônio, a menos que o Senhor realize o negócio, da mesma forma que acontece entre parceiros, a menos que o relacionamento com Deus esteja presente, o relacionamento humano não poderá sobreviver. Dessa mesma forma, é com o ensinamento espiritual. A menos que o Espírito do Senhor toque o seu espírito, sua mente, sua alma, seu corpo, seu ser, você não está casado com o Cristo. Você não está na união mística de unidade com Deus. Porém, quando encontra seu ensinamento ou seu professor, você descobrirá uma tão completa rendição de suas convicções mentais, de suas crenças intelectuais, que todas elas serão dissolvidas nessa completa união com Cristo. E então, o você humano desaparece. E você é o Cristo
ou Filho de Deus. Porém, somente nesse momento de entrega à sua convicção espiritual. Eu não estou me referindo a você como ser humano, da mesma forma que as promessas da Bíblia não são verdadeiras para você como ser humano, para o homem de carne, para o homem apegado ao material, ao reino material. As promessas de Deus não são para os seres humanos. As promessas de Deus são para os filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que se renderam sua humanidade ao divino, que renderam seus interesses pessoais aos interesses universais. Um verdadeiro filho de Deus abdicou de todo pensamento de demonstração pessoal e vive somente na consciência de ser um com o todo, ser um com o universo e, portanto, um com Deus. Dizer que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu irmão a quem você vê, faz de você um mentiroso. É a mesma coisa de dizer eu sirvo a Deus, mas não estou muito interessado nas pessoas. Elas devem fazer sua própria demonstração. Isso é ser um mentiroso. O serviço a Deus e ao homem é o mesmo, desde que Deus e o homem são um de uma forma que você jamais conseguiu perceber, porque tudo que Deus é aparece na terra como homem. Não existe um Deus aqui e um homem ali. Deus e o homem vivem nessa união, existem nessa união. Quando reconhece Deus no seu próximo, quando reconhece Deus na humanidade, você se tornou um membro da família de Deus, um servo do reino espiritual. Mas até ter chegado a essa compreensão, você está ainda separado, vivendo no mundo lá fora, vendo apenas o mundo material. Porém, quando tiver aceito isso e se tornado um membro da família de Deus, vendo que seu amor por Deus se manifesta em seu amor ao próximo e entendendo que seu ideal e sua ideia não é sobre uma demonstração pessoal, mas descobrir o seu lugar no reino espiritual, descobrir sua união não apenas com Deus, mas com todos os filhos de Deus, então chega esse momento de total entrega, de total mergulho no oceano do Espírito. E nesse relacionamento, você descobre a vida pela graça. O bem de Deus flui para você através de todos aqueles que se tornam parte de seu universo. Até que chegue esse tempo, cada um está amarrando a si mesmo e assim criando uma separação uns dos outros. Todavia, quando você faz essa entrega, essa rendição à verdade dessa unidade universal, então Deus faz fluir todo o bem para você através de todos os seus filhos, através de todos que vivem nessa comunhão com Deus e com todo homem. Então, essa promessa foi feita para aqueles que vivem nessa comunhão com Deus e com todos os seus irmãos. E Jesus nos diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Assim, não há mais nenhuma necessidade de preocupações pessoais ou considerações pessoais. Agora,
É através do ensinamento espiritual, de um desdobramento espiritual, que você é capaz de descobrir essa comunhão com Deus, que faz você um com todo homem, faz você um com todo o bem espiritual, com toda a família de Deus. Justamente como está escrito no livro de João. Estudando o livro de João, você vai descobrir o ensinamento espiritual e como, em se tornando um com esse ensinamento espiritual, de repente, você descobre sua unidade com Deus e sua unidade com todos que o cercam. Vamos simplesmente pensar e meditar sobre essa parte em particular. Então ele chegou à cidade de Samaria, junto à herdade que Jacó havia dado a seu filho José. E Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era a hora sexta. Veio uma mulher samaritana para tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você vê logo aqui que essa mulher se separou da união universal por causa do costume da época. E hoje ainda temos o costume de pensar que os judeus são diferentes dos gentios, os protestantes são diferentes dos católicos, os brancos são diferentes dos pretos, os amarelos são diferentes dos brancos. E por incrível que pareça, ainda temos essa separação mental. E vai ficar surpreso o quanto dessas coisas ainda existem em você, até que possa olhar e ver qual a sua posição sobre essa questão. Porque talvez você também diga a mesma coisa. Mesmo que diga, estou querendo ser um com todo o resto do mundo, não tenho preconceito racista, ou religioso, ou cultural, você pode ser como essa mulher samaritana e ver a outra pessoa como alguém que tem preconceito contra você. Essa mulher não tinha preconceito algum contra os hebreus, mas estava convencida de que os hebreus tinham preconceito contra ela. Porém, não o mestre. Como você sabe, ele havia encontrado sua unidade com Deus e assim descobriu sua unidade com todas as pessoas. Então ele respondeu: se soubesses o dom de Deus e quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu dizendo: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E assim é conosco. Quando vivemos humanamente,
nossos relacionamentos humanos, a única água ou pão ou vinho que temos para dar a qualquer pessoa é de natureza material. E após os havermos dado, no dia seguinte, elas estarão sedentas ou famintas novamente e precisando de mais. Entretanto, depois de você encontrar seu ensinamento espiritual, após reconhecer o ensinamento que o torna um com Deus e um com todos os homens, daí em diante, aquilo que você oferta não é de você mesmo ou do seu bolso, mas de Deus. E ao ofertar esse dom de Deus, você está ofertando a água espiritual, o vinho espiritual, o pão espiritual, a palavra da vida, que significa cura, salvação, transformação. Somente na proporção em que você encontra seu ensinamento espiritual, somente na proporção em que encontra o Mestre, o reconhecimento de sua verdadeira identidade, somente nessa proporção você pode ofertar ao mundo água viva. Somente então Deus pode se manifestar através de você para o mundo, para que possa trazer paz para a consciência individual e aceitação coletiva e aceitação universal. Essa é a razão porque quando lê o livro de João, se realmente o aceitar, você terá encontrado seu ensinamento espiritual. E nesse caso em particular, o ensinamento será esse. Aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. E tudo que o Pai tem é meu. Eu estou em ti e tu estás em mim. Nós somos um em Jesus Cristo, não em nossa humanidade, não em nosso sentido pessoal, mas em Jesus Cristo, nós somos todos filhos de Deus. Pertencemos a Deus e Ele nos diz: tudo que tenho é teu. Todos esses ensinamentos do Mestre você encontra no livro de João. E à medida em que o aceita, você não tem mais nada de si mesmo. Você tem o que é de Deus. E isso flui através de você para o mundo e o torna um com todo o mundo, dando e recebendo. Quando encontrar seu ensinamento espiritual, descobrirá que a crença em posses pessoais, a crença em aquisição pessoal, a crença no poder pessoal será totalmente eliminada. Você terá o entendimento da grande verdade. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. E ouvirá essa mesma voz lhe dizer: sim, tudo o que tenho é teu. E você sabe que o infinito bem de Deus não pode jamais ser dividido. A bondade de Deus não é dividida entre 4 bilhões de pessoas sobre a terra. Se lembre disso. A bondade de Deus é dada em sua infinita totalidade a cada um de nós e a todas as pessoas. Não existe essa coisa de dividir as qualidades espirituais. Vamos analisar uma dessas qualidades. Por exemplo, honestidade. Pode honestidade ser dividida, mesmo entre todos nós aqui? Não. Pelo contrário, se existe honestidade, cada um deve tê-la totalmente e completamente. Porque 99% de honestidade é desonestidade. Honestidade tem que ser 100%.
E assim cada um deve ter 100% dela. Da mesma forma, precisamos ter não apenas 99% de amor. Não podemos dividi-lo. Você pode dar amor ou não, mas não pode dividi-lo. Se tem um filho ou 10, você não pode dividir seu amor entre seus 10 filhos. Você deve dar todo o seu amor a cada um deles. Não é isso verdade? Se tiver 12 irmãos ou irmãs, você não pode dividir seu amor entre eles. Você deve dar a totalidade de seu amor, a totalidade de sua integridade a cada um deles. E assim é com a infinidade do amor de Deus. Deus não pode dividir as riquezas espirituais entre nós. Deus dá o presente das infinitas riquezas espirituais totalmente a cada um de nós. E isso é também verdade em relação a uma nota de $1. Ela não pode ser dividida. Todos podem ter uma nota de $1. Porque mesmo $1 é espiritual. É símbolo de alguma coisa não material. Não é aquilo que você tem no seu bolso. O que tem no seu bolso, a nota de $, é apenas um símbolo. O segredo do suprimento está justamente na afirmação de que mesmo se tivéssemos $1 milhão em cima dessa mesa, precisaríamos saber que elas são mortas. E que não têm nenhum poder de vir a mim ou a você, porque elas, por elas mesmas, permaneceriam aqui nessa mesa para sempre. Mas o que faz a distribuição desse $1 milhão? Algo dentro da consciência do indivíduo. E por isso, alguns terão mais e outros terão menos. Porém, elas não podem fluir para você ou para mim por si mesmas. Agora, o segredo do suprimento está nessa verdade. Se estiver lhe faltando as notas de $, não reclame delas. Saiba que elas não têm o poder de vir até você. E também não reclame do mundo, porque não existe coisa alguma, ou poder algum, ou pessoa alguma no mundo retendo esse dinheiro de você. O fluir do dinheiro para você deve acontecer como uma atividade de sua própria consciência. E precisa começar com a realização de que a riqueza não pertence a você, mas a Deus. E que é ofertada por Deus a todos os seus filhos. Portanto, tudo que o Pai tem é seu. E o início de tudo isso é partilhar. Você começa com o que já tem e começa a partilhar. Não fica esperando que chegue até você, porém começa a deixar sair o que já tem. Pode ser 10 centavos, pode ser algo muito pequeno, pode ser uma gentileza, mas consiste em tudo o que tem para ofertar como gratidão nesse momento. Assim, comece com aquilo que tem, mesmo o pouco que tem. E comece a entender que tudo, a totalidade do que Deus tem, já é seu. Nessa compreensão, pode começar a deixar sair o que tem. E nunca se preocupe em conseguir. Não existe tal coisa como conseguir suprimento. Você pode apenas deixar o suprimento jorrar de você, desde que já tem em toda a sua infinidade. Você já o tem. Precisa saber
que a melhor forma de impedir o dinheiro de vir a você é desejá-lo, é querer ter dinheiro e tentar demonstrá-lo. Não existe uma maneira melhor de construir uma barreira entre você e o suprimento. E dessa forma é com o amor, com pessoas, com amigos. Não existe uma forma melhor de separar você do amor, de amigos, de formas de servir, do que desejar tudo isso. Porque o desejo é baseado na crença de que tudo isso está faltando, está separado e à parte. E essa crença ilusória na falta se materializa. Um grande poeta e filósofo disse que a única forma de ter um amigo é ser amigo. E assim, existe somente uma forma de ter amor, ou amigos, ou companhia. E essa forma é começar com o amor que você tem no momento, qualquer que seja o grau, e começar a partilhá-lo. Então, descobrirá que não existe falta de dólares, companhia, amor, amigos, nada pode faltar. Como está escrito, acredito que no livro Ciência e Saúde, desejo é oração. Mas você precisa ter claro que a senhora Ed queria dizer que o desejo por Deus é oração. O desejo de conhecer Deus, de experienciar o Cristo é oração. Porém, o desejo por amigos, por companhia, por dinheiro, por uma casa, é uma crença na falta. E nesse sentido, de eu estar acreditando na falta e materializando a falta, eu estou cometendo uma direta violação da lei de Deus, que é infinita abundância. Então eu estou cometendo um pecado, eu estou indo de encontro à lei de Deus. A lei de Deus é não ter nenhuma preocupação com essas coisas, porque tudo isso já é seu e você precisa apenas dar. Deve ter preocupação somente com uma coisa: buscar o reino de Deus, nada mais. Desejo por qualquer coisa, pessoa ou lugar é uma crença em contrário. É uma crença na falta. Desejo pelo conhecimento de Deus, pela experiência da presença de Deus, da revelação do Cristo, é oração. Mas veja que maravilha! Quando temos Deus, o reino de Deus, o conhecimento de Deus, a realização de Deus, todas as coisas nos são acrescentadas. Isso é, encontramos tudo aquilo que precisamos em nossa comunhão com Deus, em nossa união com Deus. Nessa união, somos um com tudo o que Deus tem. Portanto, é literalmente verdade que, tendo Deus, temos tudo aquilo de que necessitamos. Filho, tudo o que tenho é teu. Novamente, como no casamento, falamos tanto do casamento porque no trabalho espiritual, isso você vai encontrar nos Cânticos dos Salmos e em muitos outros escritos espirituais, a base completa do ensinamento espiritual é o casamento. É a completa comunhão com Deus, a completa unidade com o Cristo. E assim, a emoção que sentimos nessa comunhão com Deus é exatamente a mesma que sentimos em nosso amor humano quando esse amor humano está preenchido pelo amor de Deus. A única razão pela qual não experienciamos isso é que queremos ter o amor humano antes de termos o amor de Deus. E assim o tornamos separado e a parte do amor de Deus, e normalmente se torna um amor egoístico. A primeira coisa é ter o amor de Deus, nos rendermos completamente
nessa união mística. Pai, tudo que tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Meu tempo é teu, meu corpo é o próprio templo do Deus vivo. Assim, meu tempo, minhas mãos, meu amor estão a teu serviço. Eu estou em ti e tu estás em mim. Se primeiro tivermos essa experiência, quando o tempo do casamento humano acontecer, descobriremos que esse mesmo relacionamento, esse mesmo sentimento de unidade acontece. E então, a cerimônia do casamento será realmente verdadeira. Dois se tornam um. Se tivermos esse sentimento de unidade em nosso casamento humano e o estivermos vivenciando, estivermos vivenciando essa mesma unidade em nosso ensinamento espiritual, essa experiência nos levará a uma maior comunhão com Deus, onde estamos recebendo de Deus aquilo que partilhamos, a água viva, não os bens temporais. Agora, retornando ao Evangelho de João, vamos continuar. E os discípulos lhe disseram: Mestre, come. Porém, ele lhes disse: Eu tenho carne para comer que não conheceis. Nessa passagem final, quando você encontra seu ensinamento espiritual, quando encontra seu mestre espiritual, aquele com o qual você se torna completamente um, depois disso, será capaz também de dizer: Não tenho necessidade de coisa alguma, lugar algum, pessoa alguma no mundo inteiro. Eu tenho a carne interior, o vinho interior, a água interior para doar. Eu não tenho mais desejo algum, necessidade alguma, tenho apenas realização. Sinto-me completamente realizado. No momento em que alcançamos esse ponto, onde recebemos esse influxo de Deus, onde não mais precisamos de coisa alguma lá fora, muito estranhamente, todas as coisas e todas as pessoas lá fora se tornam parte do nosso ser. A parte estranha do ensinamento espiritual é que o que você entrega, você tem. Aquilo a que você se apega, você perde. Mas você tem tudo isso na medida em que solta pessoas, coisas e lugares. E reconhece que sua unidade com Deus é sua unidade com o todo. Essa é a razão pela qual lhes digo para não fazer proselitismo. Digo sempre a meus estudantes: não façam proselitismo, não tentem vender o caminho infinito para pessoa alguma. Se surgir a oportunidade de apresentá-lo, de oferecê-lo, está tudo bem. Porém, seja muito cuidadoso para não fazer isso muito prematuramente ou muito insistentemente. Deixe-os, solte-os e Deus os fará encontrar o caminho. Seja o caminho infinito ou outro qualquer. No final, alcançarão esse lugar. Você não pode empurrá-los ou apressá-los por mais que queira. Essa é a razão pela qual o Mestre nos ensinou que não veio trazer a paz, mas a espada. Eu vim para separar pai, mãe, filhos e irmãos. Porém, ele está dizendo isso somente no sentido de que o Cristo do seu ser o coloca livre para seguir seu próprio caminho. Normalmente, quando fazemos isso, descobrimos mais uma vez que quando os soltamos, os trazemos até nós. Tudo o que soltamos, trazemos a nós. Esse ensinamento espiritual é o ensinamento do Cristo.
Tudo que solta você tem. Você tem tanto que tem coragem de soltar. Tudo que liberta, você vai ver que está ligado a você. Então, nos livramos dos desejos, exceto do desejo da completa união e comunhão com Deus, da união consciente com Deus. E quando temos isso, temos todas as coisas. E então, deve lembrar que você individualmente, para ser feliz, saudável, completo, precisa encontrar seu ensinamento espiritual. Não precisa ser esse. Não deve ser a minha abordagem. Deve ser seu, deve ser um ao qual possa entregar totalmente o seu coração. Deve ser um que faça você entrar numa livraria ou biblioteca e não ter interesse em nenhuma outra coisa, mas apenas naquela mensagem, naquele livro. E precisa sentir no seu coração: eu encontrei o ensinamento. O meu próprio ensinamento chegou a mim. Quando tiver encontrado isso, terá encontrado um guia para a vida, as regras, as leis de Deus. É legítimo e certo que possa buscar a verdade. É legítimo e certo que investigue cada abordagem que lhe é apresentada e verifique se tem o cheiro, o poder e o senso de integridade. Há uma porção de ensinamentos que não tem essa integridade por trás deles. E nós temos o direito de orar para ter o reto julgamento, para que possamos ser guiados na direção correta. Mas quando você tiver encontrado o seu próprio, deve trocar todos os outros por ele. Quando tiver encontrado seu Deus, abandone todos os deuses do mundo por esse único Deus. Quando tiver encontrado o seu caminho, mesmo que seja a única pessoa no mundo seguindo esse caminho, siga-o. Ele nunca o deixará, ele nunca o abandonará. Todos que encontraram alguma igreja ou movimento religioso, como Calvino ou Luther, todas essas pessoas deixaram a posição em que se encontravam. Mesmo que num determinado momento, só ela tenha sido a única pessoa com aquela convicção em particular. Eles deixaram tudo para seguir a sua convicção. Essa é a razão porque eu tenho um grande amor e grande respeito pela senhora Abby. Ela foi uma pessoa no mundo que tinha a sua própria convicção e sofreu tortura, tormento, perseguições e tudo no mundo, mas sustentou suas convicções perante o mundo. E então ela era a única pessoa no mundo inteiro que acreditava naquilo que ela acreditava. Mas você vê, Deus nunca a abandonou. Ela passou por tormentas e por tribulações. Não por causa de Deus, mas, como o mestre disse, por qual dessas coisas vocês me apedrejam? Essas maravilhosas coisas que tenho feito a vocês, por qual delas me apedrejas? Até agora, milhares de nós, eu sou um deles, tivemos curas através de suas descobertas, através de seu trabalho, através de seu ministério. E por essas maravilhosas curas, ela foi apedrejada muitas vezes. E muitos procuraram persegui-la, procuraram perseguir o Cristo nela. Mas na descoberta de Deus, na descoberta de seu ensinamento, ela encontrou aquele que nunca deixou, nunca a abandonou. Você não pode colocar sua fé em príncipes. Deus permanece eternamente Deus. Para levar adiante seu ensinamento na ciência cristã, ela permaneceu com seu Deus e nunca o abandonou. E nós somos apenas reproduções dos luteranos, dos calvinistas e outros. Somos reproduções deles. Nós encontramos Deus, nosso Deus. Encontramos dentro de nós mesmos. Nós encontramos nosso ensinamento e nossa integridade
nossa lealdade e fidelidade a esse Deus, mesmo contra o mundo. E estamos seguros de que nosso Deus, nosso Mestre, nosso ensinamento nunca nos deixa, nunca nos abandona. A importância de tudo isso é justamente essa. Encontre seu ensinamento, encontre seu professor, se torne convencido desse casamento. Entregue a si mesmo, entregue seu tempo, entregue seu corpo ao serviço de Deus e tudo que você tem. E observe o que ele quer dizer com: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Você vai descobrir que seu Deus, seu Cristo, sua convicção dessa presença dentro de você nunca o deixará, nunca o abandonará. Em meus estudos, descobri que o livro de João é o que mais completamente revela os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Nos mostra esses ensinamentos em seu sentido mais elevado. Existe menos do humano nele e mais do divino. E é o ensinamento mais elevado dentre todos os ensinamentos místicos. Não tenha medo da palavra místico. Existem definições dessa palavra que são completamente incorretas. E muitas vezes seu significado é baseado simplesmente em ignorância e superstição. O real significado da palavra místico é união consciente com Deus. Um ensinamento místico é aquele que diz que você pode comungar com Deus individualmente e ter uma comunicação com Deus, que pode orar diretamente a Deus e receber respostas dele, que você pode receber mensagens, intuição ou um impulso de Deus. Esse é o verdadeiro significado de misticismo. Naturalmente, nesse sentido, toda a cristandade é mística, porque ensina a oração individual e a comunhão com Deus. E os ensinamentos espirituais metafísicos são místicos, pois cada um deles ensina que eu e o Pai somos um e que essa unidade pode se tornar uma realidade consciente em sua experiência, que você pode receber direção, orientação e sabedoria de Deus. João nos dá essa abordagem mística. João traz a completa revelação da verdade de que eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que está em mim. Aqui somos justamente um, não dois. Tudo que o Pai tem é meu. E o Pai me comunica aquilo que devo fazer. Se falo de mim mesmo, ele diz: falo a mentira, dou testemunho da mentira. Essa palavra não é minha, mas daquele que me enviou. Unidade. Somos todos um, mas esse um é o Pai. E eu sou o veículo, a expressão exterior. Deus invisível internamente, expresso através de Jesus, o Deus visível externamente. Assim, na medida em que chegamos à compreensão de que existe esse infinito invisível a quem chamamos Deus, compreendemos também que eu sou a forma de expressão externa desse Deus, que mesmo esse corpo é o templo do Deus vivo. E por isso não tenho idade, sou imutável, não posso adoecer nem morrer. Você não pode mais ser separado da vida pela morte, mas você pode ser separado por abdicar de sua própria integridade, por ter uma ideia errônea sobre seu próprio ser.
Tive um exemplo vivo disso. Uma manhã, em Washington, estava indo para meu escritório quando vi um carro passando muito velozmente. E isso não tinha nada em particular, porém, de repente, pareceu que o ar se abriu, se separou e então se juntou novamente. E isso causou um impacto sobre mim. Então, uma voz falou em minha mente: isso é tão ridículo quanto a ideia da morte. Não podemos ser separados da vida. A vida eterna não pode ser separada dela mesma, da mesma forma que o ar não pode ser separado dele mesmo. Fiquei intrigado e não entendi o significado daquela visão e daquelas palavras naquele momento. Porém, quando entrei no escritório, o telefone tocou e alguém me pediu para ir urgentemente a um endereço que ficava a um bloco ou dois do meu escritório. Quando entrei, me disseram que havia um homem morrendo, que o médico havia saído justamente há alguns minutos atrás e havia dito que lhe restavam apenas algumas horas de vida. E então pensei, quer ficassem chocados ou não, eu os deixaria saber da minha experiência. E perguntei se eles realmente queriam ter o benefício da ajuda espiritual. E me disseram que o homem estaria morrendo em pouco tempo. Mas se houvesse uma ajuda espiritual que eu pudesse dar, ele realmente queria viver. E assim, se eu quisesse ajudá-lo, ele estava esperando por mim. Por outro lado, se não quisesse lidar com o caso naquela situação, naquele estágio, não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Eu disse, bem, aceitarei por duas razões. A primeira é que a responsabilidade é minha. Não sou responsável por pessoa alguma morrer ou viver. Isso não está em minhas mãos. As questões da vida estão nas mãos de Deus. Mas tenho a responsabilidade de me colocar à sua disposição. Em segundo lugar, penso que esse tratamento já foi dado essa manhã quando eu estava caminhando na rua. Vamos ver. Não preciso conversar com esse homem ou dizer coisa alguma. Quero apenas me sentar aqui em silêncio por alguns minutos e retornarei quando voltar do trabalho para casa à tarde. Eu fiz isso e mergulhei num silêncio tão profundo. Fiquei ali dentro desse silêncio e ao mesmo tempo vinha a lembrança de quão ridículo é a ideia de que a vida pode ser separada dela mesma. Quando retornei naquela mesma tarde, o homem estava sentado na cama tomando um caldo quente. Quando voltei na manhã seguinte, ele estava tomando café com a família. E 5 meses depois, estava viajando de férias. Você vê, não existe essa coisa de ser curado ou de alguém fazendo o trabalho de cura. A verdade revelou a si mesma. A vida não pode ser separada dela mesma. E como o corpo é o templo da vida, como você pode tirar a vida do seu templo? Seu corpo não é a carne, mas o espírito. A carne é apenas a forma. Ver a si mesmo como corpo significa, na realidade, separação. Pensamos que aqui está a vida e ali está o templo. Oh, não. O templo é a vida ela mesma, na forma. Então, nosso corpo é o espírito ele mesmo na forma. Não existe um espírito num corpo, como as religiões nos fazem acreditar. Não existe um espírito no corpo da mesma forma que não existe uma inteligência no cérebro. O cérebro, certamente, é a avenida da inteligência e o corpo é a avenida da vida. Porém, a vida não está no corpo. A vida é a substância da qual o corpo é formado. E quando você compreende isso, descobre que seu corpo é tão indestrutível quanto sua vida. E ele não tem idade, da mesma forma que sua vida não tem. No conhecimento disso,
Se torna um pecado a ideia de envelhecer, de decair com a idade e morrer. Porque isso é somente a aceitação da crença de que o corpo é feito de alguma substância que não seja Deus ou Espírito. É verdade que enquanto a vida não muda, nem tem fim, a forma em que a vida se apresenta pode mudar e pode chegar a um fim. Porém, simplesmente a forma. E naturalmente surge a questão de por que todas essas pessoas têm envelhecido e morrido. E isso vai realmente chocá-lo. Porém, nada disso jamais aconteceu. Em lugar algum, em tempo algum, na história inteira da humanidade, jamais aconteceu uma morte. Isso jamais aconteceu em lugar algum, em tempo algum. No começo, Deus. Deus manifesta a si mesmo como homem e mulher, como ser individual. E estou certo que Deus tem mantido a continuidade de sua própria existência em infinitas formas individuais para sempre, eternamente. E assim, todas as pessoas que existiam no começo existem agora. E quem quer que exista agora existirá para sempre. E qualquer imagem que acontece na mente humana, como velhice e morte, são apenas imagens e não são mais reais do que as imagens que aparecem em seus sonhos enquanto dorme. A forma externa é apenas uma imagem. E se uma pessoa acredita que está morrendo e sucumbe a essa crença e passa pela experiência da morte, a primeira coisa que irá ver é apenas a dissolução dessa imagem externa. Porém, estará sorrindo ao ver o sonho da morte desaparecer e descobrirá a si mesma, justamente ali, completamente intacta, da forma que sempre existiu, na sua verdadeira forma, em seu corpo espiritual, glorioso, infinito e perfeito. Agora estou falando a vocês através da minha compreensão de uma sabedoria profunda, de uma verdade eterna. Não estou dizendo coisa alguma a você que tenha ouvido ou que tenha lido no livro. Estou lhes dando agora aquilo que tem acontecido em minha experiência. Aquilo que tem sido realmente demonstrado em minha experiência. Eu tenho testemunhado isso, eu tenho visto tudo isso. E posso lhes dizer que aqueles que acreditam que morreram têm uma visão instantânea dessa realidade perfeita, como se acordassem de um terrível pesadelo e descobrissem a si mesmos seguros e em sua própria casa, apenas numa realidade muito mais ampla. Porque muitas das limitações da existência humana desapareceram. E testemunhamos a nós mesmos como mais realmente somos. Isso não é um encorajamento para ninguém querer morrer ou querer fazer essa passagem. Em lugar disso, deve ser uma lição sobre a inexistência da morte e da não necessidade de sofrer pela antecipação dessa experiência. Não vamos simplesmente querer viver humanamente. Não vamos apenas traduzir isso no desejo de ter mais anos da existência humana. Porém, em lugar disso, vamos compreender a natureza espiritual do ser e do corpo. Não vamos querer simplesmente viver uns poucos anos a mais aqui na Terra, mas que possamos fazer essa transição aqui e agora na Terra. Vamos fazer essa transição aqui e agora, enquanto podemos estar todos juntos e partilhar essa experiência. E então não mais temeremos a morte. E poderemos também dizer como mestre: eu posso lhes dar
água viva. A partir das profundezas da revelação que Deus me deu e de seu desdobramento, eu posso lhes dar água viva. E se você beber da água que lhe der, terá vida eterna. Estou lhes dizendo nessa manhã, estou lhes dando vida eterna, vida imortal. Estou lhes dando daquela água viva, da água do Espírito, na revelação de que a vida, Deus, no começo, manifestou e expressou a si mesmo como nosso ser individual. O eu espírito, não o eu pessoal, tem existido através da eternidade e continuará a existir através da eternidade. E em proporção à sua aceitação dessa verdade, a barreira, que é a ideia de seu nascimento, começará a desaparecer. E à medida em que essa barreira desaparece, você terá vislumbres sobre a imortalidade de sua vida. Uma vida que vai além de ambos, o passado e o futuro. Não existe nem passado nem futuro. Você vê, 1 minuto atrás não tem existência. 1 minuto adiante não existe. O único momento que posso conhecer é esse momento. E é nesse momento que posso saber todas as coisas. Quer você lhe dê o título de presente, passado ou futuro, para mim é sempre agora. E é somente agora que estou vivendo. E é agora que sempre viverei. Eu não posso viver no momento em que vinha essa aula. Ele já passou. E também não posso viver nem mesmo 1 minuto adiante desse agora. Então, não estou preocupado em viver 100 ou 200 anos. Não posso jamais viver daqui a 100 ou 200 anos. O único minuto em que posso viver é agora. E esse agora é Deus, a vida manifestando a si mesma como meu ser individual e o seu. Meu momento agora é Deus, a mente única, expressando a si mesma. Meu agora é a vida expressando a si mesma. Eu não expresso a vida. A vida está expressando a si mesma como meu ser individual. Eu não expresso inteligência. A inteligência expressa a si mesma através de mim, como meu ser individual. Eu não posso sequer expressar ou refletir religião ou espiritualidade. Religião, espiritualidade, a verdade, ela expressa a si mesma, fala dela mesma. Você não lembra o mestre dizendo? Digo-vos que se estes se calarem, até as pedras clamarão. Por quê? Porque a verdade deve falar dela mesma. E lhes digo, se eu não permitir que ela use meus lábios, outra pessoa permitirá que ela use seus lábios. E se decidirmos destruir uns aos outros com bombas atômicas, você ficará surpreso de que falará através das pedras e das rochas. A verdade fala dela mesma e pode colocar voz em rochas, em montanhas, vales e oceanos. A verdade falará dela mesma, porque se não houver nenhum ser humano em torno para ouvir, sempre haverá filhos e filhas de Deus, porque você nunca, jamais poderá destruir os filhos e filhas de Deus. Fiz essa descoberta enquanto viajava do Midwest e me encontrei num restaurante com um homem. Eu não o conhecia e nem ele me conhecia. Porém, uma das primeiras coisas que disse foi: o que você pensa das condições do mundo? Você pensa que o mundo destruirá a si mesmo? Respondi: se ele for destruído, eu não me preocupo com isso. Da mesma forma que não me preocupo com as notícias dos jornais. Porque cheguei à conclusão de que coisa alguma
boa ou real, pode ser destruída. Não pode sequer destruir a si mesma. Então, o que quer que seja destruído, ou que destrua a si mesmo, no final, de qualquer maneira, é irrealidade. Eu sei realmente que o bem perpetua a si mesmo. A vida não pode destruir a si mesma ou ser destruída. A vida é Deus. Mas não existe nenhum Deus separado da vida que eu sou e que você é no sentido espiritual, não no sentido humano. Deus manifesta a si mesmo como ser individual. No início, Deus, vida. A vida expressa a si mesma como você e ela toma a responsabilidade sobre seus ombros. As profundas coisas de Deus devem ser compreendidas espiritualmente. E como você sabe, o Mestre revelou que aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Agora, vocês precisam lembrar que toda revelação espiritual mostra essa unidade e que o caminho infinito fundamenta-se nessa unidade. Para falar a verdade, todo o seu princípio está baseado nessa unidade. E isso nos leva a Mateus 25, começando no verso 31, no versículo. E o Filho do Homem virá em sua glória, e todos os anjos com ele. Então se sentará no trono de sua glória, e em torno dele se reunirão todas as nações. E vai separar um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem ao seu lado direito: Vinde, benditos do meu Pai, para herdar o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque estive faminto, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Estive doente na prisão, e me visitastes. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando eras estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e te visitamos? E o rei responderá dizendo: Verdadeiramente vos digo, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todos aqueles que têm um olho interior, um ouvido interior, podem reconhecer a verdade de que todos somos um. Muito obrigado.